Olá pessoal, eu me chamo Douglas e hoje vamos falar sobre a microhistória, então vamos lá. A partir do século XX, o programa da microhistória, desenvolvido por historiadores preocupados com a ocultação que a história dominante estava gerando nas construções historiográficas, vieram a pensar e a desenvolver uma nova maneira de se fazer história. Não tão distante das já existentes, se levar em consideração que esta não trouxe uma reformulação nos métodos de pesquisa ou de escrita, mas revolucionaria ao fornecer meios para que se possa observar a história de uma forma micro. Esse projeto tem como uma de suas bases o trabalho com diferentes níveis de escala, que se moldam conforme a intencionalidade de quem está estudando determinada realidade. Essa concepção deixou de entender as escolas como algo estático ainda, que as mudanças de focalizações poderiam gerar resultados que ajudariam a compreender um contexto mais abrangente que o objeto estudado. É importante lembrar que até então a história parecia mais preocupada em deduzir fenômenos e formular leis que explicassem o funcionamento de diferentes eventos, que se reinventar e olhar de modo mais específico para as minorias definidas nos análises. Ao olhar, por exemplo, para a história dos camponeses, é diferente analisar a história de um camponês homem ou mulher, com algum nível de letramento ou não, detendo ou não posses econômicas. Então, pensar na homogeneização de um grupo tão vasto geraria problemas de qualificar um todo com as características mais dominantes daquele grupo ao se olhar de longe, de cima. A microhistória busca, portanto, olhar para esses e tantos outros grupos com um olhar que consiga identificar fenômenos e personagens de uma forma mais pessoal, descrevendo as transformações quase de maneira monótona, buscando pelo que alguns historiadores chamam de fendas. Essa perspectiva de visualizar transformações em pequenos eventos não consiste em analisar situações em pequena escala, isoladamente do restante da história. O que se pretende é que a partir do estudo do micro seja mais fácil de visualizar o macro. Por isso não se entende a microhistória como uma escola independente, uma vez que esta continua ligada aos mesmos problemas sociais que as formulações anteriores. Pensando desta forma, é até mesmo um pouco confuso. Se pensar o que de fato se modificou com a microanálise da história, compreender a necessidade de uma história que enxergue o ser social mais de perto não significa ignorar a importância que as concepções gerais tiveram para a história, especialmente para a finalidade que lhe foi proposta. Desse modo, não se pode pensar em ignorar toda a construção historiográfica feita até então, por achar que a concepção microhistórica seria superior à outra. Certamente se teria uma história para estudar, especialmente quando se pensa didaticamente sem as formulações globais. A construção de conceitos a partir de uma análise geral ajuda, portanto, a desenvolver um centro de entendimento de uma parcela quase que total da história, o que desenvolve um dos problemas de não estabelecer a variação de escalas na construção historiográfica. Tratar de uma história que seja capaz de explicar tudo o que se passou é o mesmo que procurar resumir tudo o que se passou em um número limitado de folhas. Pensando em uma analogia, o historiador não consegue sequer ver toda a sua história, pois enquanto estiver escrevendo algo, novas coisas estariam acontecendo, e nesse processo também iria descobrir novas fontes de seu passado. Tratando da limitação humana, não se é possível descrever minuciosamente tudo o que aconteceu, e para isso a história macro se faz necessário como um apanhado que abrange diversos indivíduos em uma mesma categoria por desempenharem papéis similares em um determinado contexto e assim acabam generalizados. A microhistória tenta repensar esses conceitos numa escala que permita fazer uma abordagem muitas vezes singular com indivíduos específicos de um determinado grupo. Mesmo cumprindo bem a sua função delimitada, a história global acaba recebendo críticas pelo que ela não consegue propor. Então é isso, pessoal. Se você é novo em nosso canal, já se inscreve, curte nosso vídeo, comenta aí se você gostou do nosso conteúdo. Meu muito obrigado, valeu e até a próxima. Fui!